Bom dia. Vou fazer uma oração. Pode ficar sentado aí mesmo onde vocês estão. Deus, muito obrigado por esse dia, pela luz que brilha, pelo sol, pela nossa vida, pela nossa recuperação. E eu peço que essa palavra ela penetre no nosso coração nessa manhã e que a gente saia daqui pessoas um pouco melhores que nós somos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gosto muito de usar a espiritualidade dentro da nossa recuperação, porque eu acho que a palavra, né, a Bíblia, ela tem muita coisa a acrescentar. Eu acho que a espiritualidade é a base da nossa recuperação. E eu queria falar, alguém senta esse jovem aí para ele ficar. Eu queria falar hoje sobre Paulo. Eu sempre gosto de falar sobre Paulo, porque em Paulo a gente encontra um exemplo muito semelhante ao nosso. E lá em 1 Timóteo, né, no capítulo 1, lá para o versículo, a partir do versículo 12 até o 14, Paulo fala como que ele era. E ele fala que ele era muito grato a Deus por, apesar de ser quem ele foi, um homem blasfemo, perseguidor, ele usa uma expressão de que ele era desobediente. E quem conhece a história de Paulo sabe que ele perseguia, né, os cristãos, ele achava o evangelho uma blasfêmia. E ele agradece a Deus porque, ainda sendo essa pessoa, Deus confiou a ele um ministério. Mas para que Paulo saísse daqui, de quem ele era, e eu queria que a gente começasse a interpretar essas coisas do jeito que a gente era, falando da adicção. E daí Paulo chega ao ponto em que ele é convertido. E a gente vai considerar isso como a recuperação. Daqui, do homem blasfemo, do homem perseguidor, do homem ignorante, do homem desobediente, até o Paulo, que começou depois a pregar o evangelho de uma maneira única, um processo muito grande aconteceu. E a dificuldade que ele teve daqui para aqui é que o coração dele vivia cheio de coisas que não deixava o que aconteceu com ele acontecer. E daí, de uma maneira muito silenciosa, Deus foi trabalhando no coração dele, assim como está trabalhando no nosso também, na nossa recuperação. E lá no versículo 14, Paulo fala uma coisa de uma importância muito grande. Ele fala que a graça transbordou o coração dele. E essa palavra no grego, transbordou, significa um rompimento. É como uma represa, que a água quer sair e a represa fica contendo a água. Chega uma hora que a represa, o muro não consegue conter, de tanta força que a água faz, e o muro rompe, e aquela água invade tudo e vai lambendo tudo. Ele fala que a graça de Deus fez isso com o coração dele, lambendo tudo que era rebeldia, lambendo tudo o que era perseguição, tudo aquilo que Paulo tinha de ruim dentro do coração dele, foi lambido pelo dilúvio do transbordar da graça de Deus no coração dele. E daí, já para encerrar, que a espiritualidade é bem rápida, eu comparo essa palavra a muitas vezes a nossa situação. A recuperação, ela está aí. E muitas das vezes o coração a gente está lutando contra. Está lutando contra, só que a recuperação está indo. Vai chegar uma hora em que ela vai romper a nossa mente. E ela vai amadurecer e a gente vai ter que ser pessoas maduras. Porque só assim a gente vai exercer aquilo para aquilo que Deus chamou para que a gente exercesse. Então, o nosso coração ele luta muito contra a recuperação. Porque o sabor da droga, a dopamina da droga, o desejo pela droga, a sensação da droga, o mundo lá fora, as bebedices, né, as prostituições, muitas das vezes vai fazendo com que o nosso coração vai sendo depositado nisso. Mas isso não é vida. Isso não é aquilo pela qual nós fomos chamados para viver. E daí, pelo outro lado, tem a recuperação, querendo trazer a gente para uma consciência melhor, a recuperação querendo trazer a gente para um amadurecimento, a recuperação querendo trazer a gente para sermos mais responsáveis com a gente, com a nossa família, a recuperação querendo converter esse meu caminho de perdição e de fundo de poço para uma vida estável, e a gente lutando contra. Paulo também teve essa experiência de lutar contra, mas a graça de Deus ela superabundou
o pecado. E essa expressão ele usa, onde abundou o pecado, e ele está falando dele. Ele não está falando de ninguém mais que não seja ele. Aonde abundou o pecado, ou seja, no coração meu, de Paulo, e no meu, no seu, de qualquer um, aonde esse pecado abundou, esse desejo pela droga, esse desejo pelas coisas da carne, onde esse pecado abundou, a graça foi super mais abundante, ou seja, superabundou a graça. A graça é maior do que a vida. Então, que a gente possa também deixar o nosso coração ser arrebentado por essa palavra, por essa graça, por essa recuperação, que vai fazer da gente pessoas melhores. Então, Paulo teve uma experiência parecida com a nossa. O coração que lutou contra a conversão. O coração que lutou contra aquilo que seria melhor para a alma. E o coração que fazia aquilo que a mente dele achava que era certo. Paulo considerava o evangelho uma perda de tempo. É como se a gente considerasse a recuperação uma perda de tempo, tá aqui. Eu não preciso, é uma perda de tempo, queria estar lá fora fazendo qualquer outro tipo de coisa. É o que Paulo considerava o evangelho, é uma perda de tempo, é uma heresia. Qualquer pessoa que fala sobre isso precisa ser morta. Porque está falando uma heresia, uma mentira, e ainda está influenciando um monte de pessoas. Porque lá no século I, um monte de pessoas começaram a se converter ao evangelho. E aquilo começou a assustar o Império Romano. Então Paulo, que também era judeu, né, que aprendeu muito com Gamaliel, começou a ter a interpretação, isso aí é uma heresia, a gente tem que acabar com isso, é uma perda de tempo. Só que esse mesmo cara, no caminho de Damasco, teve um encontro tão real com Cristo, e que a partir daquele momento acontece o que ele falou. É como se a graça arrebentasse essa represa que estava segurando a recuperação no coração, e daí arrebentou e ele foi inundado por um dilúvio de recuperação, e a mente e o coração dele mudou, e a caminhada dele foi outra. A proposta da recuperação para a gente é essa, que ela arrebente mesmo essa amarra que a gente deixa, essa represa que a gente criou, que nada sai daqui. Tem que ser da minha forma, do meu jeito, do meu tempo. Aí de repente arrebenta. Aí a gente sofre uma enxurrada de graça, de recuperação. Aí aquele ser humano que era um cara difícil, que as pessoas não gostavam mais de conversar, que a família preferia estar na presença de qualquer outra pessoa do que do próprio filho, que a mulher era uma coisa horrorosa quando estava dando 6 horas da tarde, que ela sabia que o marido adicto ia chegar. Meu Deus do céu, aquele cara vai chegar e vai perturbar a minha vida. Aí a gente já vai ser pessoas que a presença vai ser boa, que a família vai contar a hora para a gente chegar dentro de casa, porque daí o nosso coração já vai ser outro. Essa é a proposta de recuperação e a proposta que Deus tem também de conversão para a gente, para o nosso coração, para a gente deixar a graça abundar mesmo, deixa arrebentar, deixa esse dilúvio inundar a nossa vida, que coisa boa vem por aí. Amém? Então vamos ficar de pé, pedir ajuda a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o nosso coração ele venha se permitir ser arrebentado pela recuperação, pela graça, que a nossa mente, o nosso coração venha ser inundado por essa boa nova, essa boa palavra, essa palavra de esperança de que há um caminho melhor para seguir, de que há uma escolha melhor a se fazer e de que para todos esse obstáculo na nossa vida ainda há a possibilidade da recuperação, para todo esse fundo de poço onde o pecado habita, ainda há a possibilidade da graça ser superabundante no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, família. Tamo junto.